Boa noite. Uma jovem de 28 anos foi encontrada morta dentro da própria casa hoje de manhã em Indaiatuba. Segundo a polícia, ela foi baleada e o autor do crime pode ser o pai dela. O crime aconteceu por volta das 5h30 da manhã. Michele Azevedo, de 28 anos, estava dormindo quando o assassino chegou à casa, que fica nos fundos dessa residência, no bairro Morada do Sol. Ela levou 2 tiros, um deles no rosto. Chegou a ser socorrida no hospital da cidade, mas não resistiu. A ocorrência deixou os vizinhos abalados. Nossa, demais. Quando que eu ia esperar que acontecer isso, né? Logo o vizinho da gente, né? Assusta demais, né? Os vizinhos, os parentes, né? Nada foi levado da casa. Durante todo o dia, a movimentação de parentes no local foi grande. Eles evitaram declarações oficiais, mas longe das câmeras, afirmaram que o criminoso seria o próprio pai da vítima, Marim de Azevedo. Um cunhado de Michele relatou que o homem tinha se separado da mulher, culpava a filha pelo desentendimento do casal e várias vezes teria ameaçado matar a família inteira. O delegado que atendeu a ocorrência não adiantou os passos da investigação, porque o inquérito passou a ser conduzido pela Delegacia da Mulher. No entanto, ele disse que o assassino é alguém que tinha acesso à casa, porque não havia sinais de arrombamento em nenhuma porta, nem nas janelas. Nossa primeira impressão no local foi que realmente não haviam sinais de arrombamento, e isso tudo mais para ser concluído após a conclusão do laudo pelo Instituto de Criminalística, a perícia. A delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher de Indaiatuba, Fernanda Matoso, começou a ouvir os vizinhos e familiares da vítima. Por enquanto, ela prefere não gravar entrevista, mas confirmou que o pai de Michele é mesmo o principal suspeito de ter cometido o crime. A policial ainda não pôde ouvir o depoimento da filha de Michele, de 10 anos, que está em estado de choque. A garota que dormia com a mãe no momento do assassinato é peça fundamental para a elucidação do caso. 12 pessoas mortas e 2 feridas. Esta foi a estatística da pior chacina da história de Campinas. A série de mortes ocorreu na região do Ouro Verde, entre a noite do dia 12 e madrugada do dia 13 de janeiro. Uma força-tarefa ainda investiga o caso. Hoje, 30 dias depois, nossa equipe de reportagem voltou ao local dos crimes. E o medo dos moradores ainda continua. Tem muita mãe que está sofrendo, pai que está sofrendo, o fardo dos filhos. Um mês depois da tragédia, nós voltamos aqui na região do Ouro Verde, onde tudo aconteceu. No bairro Vida Nova, onde nós estamos, 5 jovens foram assassinados. Na linha do tempo, o calendário avançou. Já aqui na comunidade, pouca coisa mudou. O medo de quem vive aqui continua, mesmo 30 dias depois das chacinas, as piores da história de Campinas. A senhora sai à noite? Não, eu não. E não deixo minha família sair, porque eu sei que o perigo está por aí, né? E não é só o silêncio. Casas vazias revelam o sofrimento dos parentes. Aqui vivia a família de uma das vítimas. O pai resolveu deixar o bairro e fez um desabafo. Ficou difícil, né? Para qualquer um, independente de ser aqui ou outro bairro, de alguém que também perdeu os familiares dessa forma violenta, cruel. Ficou a mesma coisa, o mesmo vazio para todo mundo, para todas as famílias, né? Era 12 de janeiro quando a tragédia começou a ganhar as páginas dos jornais em todo o Brasil. A morte de um policial naquele domingo pode ter sido o estopim da série de assassinatos. O cabo Arides Luiz da Costa foi executado neste posto de gasolina. Poucas horas depois, veio a barbárie. As execuções começaram por volta das 11 da noite, quando um adolescente foi morto. Às 11h20, no bairro Recanto do Sol, outros 4 homens foram mortos. Um deles era menor de idade. 20 minutos depois, mais 5 vítimas na mesma região. E durante a madrugada, outros 2 jovens foram executados. 2 homens conseguiram escapar dos ataques. Um ainda está internado no Hospital Celso Pierro. O outro já teve alta. Para desvendar o caso, uma força-tarefa se reuniu na cidade. A alta cúpula da Polícia Civil do Estado de São Paulo
veio para Campinas. O crime chocou até mesmo a corporação. Na caçada pela autoria do crime, várias hipóteses, mas a principal suspeita é que PMs teriam atirado contra os 12 jovens. A elucidação do caso começou com o esclarecimento da morte de Joab Gama das Neves, baleado na mesma noite das chacinas. O crime não tinha entrado na conta da tragédia, mas foi justamente o assassinato de Joab que levou 5 PMs para trás das grades, de forma temporária. Um deles teria apertado o gatilho contra o adolescente. A Polícia Civil ainda apura se policiais presos também estariam envolvidos nos outros assassinatos da região Ouro Verde. Até agora, 68 pessoas foram ouvidas, entre parentes, moradores e policiais. A polícia também depende de laudos para tentar esclarecer o caso e pediu mais 30 dias para descobrir quem atirou contra os jovens. A Polícia Civil de Americana fez hoje a reconstituição da morte de um adolescente durante uma briga em frente a uma escola no início do mês. A reconstituição durou cerca de 3 horas. Luan Felipe Santa Rosa Porto, de 18 anos, que está preso, participou dos trabalhos junto com a Polícia Civil e os peritos do Instituto de Criminalística. A namorada da vítima, uma adolescente de 14 anos e um amigo do casal também estiveram no local. O crime aconteceu no dia 3 de fevereiro. A vítima, um adolescente de 16 anos, morreu ao ser atingido com um golpe de tesoura durante uma briga em frente à escola que estudava. A polícia descartou a hipótese de que o crime teria acontecido por ciúmes. Uma das possibilidades que vai ser investigada é de que Luan teria denunciado a vítima por tráfico de drogas. Nós acreditamos que a motivação não tenha sido relacionada a ciúmes por causa da namorada. Acreditamos sim que houve um motivo anterior que causou aí 2 entendimentos entre vítima e réu quando se encontraram, mas que não tem relação especificamente com os ciúmes para com a namorada. 4 pessoas foram presas hoje de manhã em Hortolândia durante a operação da Polícia Civil contra o tráfico de entorpecentes na cidade. Drogas e armas foram apreendidas. As buscas aconteceram em vários bairros da cidade. Foram encontradas mais de 40 mil embalagens de drogas vazias na casa de Fabiana Durães de Camargo. Com ela também estavam outros 750 pinos de cocaína e quase 3 quilos da mesma droga. Foram apreendidos ainda 2 revólveres e uma pistola. Além de Fabiana, a polícia prendeu em flagrante mais 3 homens: Valmir Oliveira, Michel Pereira de Oliveira e Ricardo Davi Novelo, que foram indiciados por porte ilegal de arma. Um caixa eletrônico que fica em frente à Câmara Municipal de Limeira foi alvo de criminosos na madrugada de hoje. A quadrilha explodiu o terminal e conseguiu fugir com o dinheiro. Segundo a polícia, pelo menos 4 homens participaram da ação. O quiosque onde estava instalada a máquina ficou parcialmente destruído com a explosão. Durante a fuga, os assaltantes abandonaram pouco mais de R$6 mil e 2 pés de cabra. Uma guarda que fazia a segurança do prédio do Legislativo presenciou a ação e chamou a PM. Ela informou que o veículo usado pelos criminosos era vermelho. A assessoria de imprensa do Banco Santander informou que vai colaborar com a polícia, mas não divulgou a quantia levada pelos criminosos. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial. Um adolescente de 17 anos foi assassinado ontem à noite em Campinas. Um garoto de 14 também foi baleado e está em estado grave. A polícia vai investigar agora se eles podem ter sido vítimas dos mesmos criminosos. O adolescente de 17 anos não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. Ele foi encontrado no chão, próximo a esta linha férrea no Parque Shalom, em Campinas. O jovem foi baleado com 4 tiros que acertaram o peito, a cabeça e o abdômen. Sob os trilhos, a polícia localizou um boné que seria da vítima e várias manchas de sangue. Tudo indica que o rapaz tentou fugir dos criminosos depois de ter sido atingido. Cerca de 300 metros do local, outro adolescente foi encontrado baleado com vários tiros pelo corpo. O garoto, que teria 14 anos, ficou gravemente ferido e encaminhado ao Hospital de Clínicas da Unicamp. De acordo com os policiais militares, apesar das vítimas terem sido encontradas em ruas diferentes, tudo indica que eles eram amigos e foram agredidos pelos mesmos criminosos. Este homem, que é morador do bairro, presenciou o momento em que o adolescente de 14 anos pediu socorro às pessoas que estavam na rua. Viu, na verdade, só os disparos, né?
Quantos disparos? Mais ou menos aí uns 10 disparos, mais ou menos. E depois disso? O rapaz passou, depois de uns 2 minutos, passou pedindo socorro. Ainda de acordo com o aposentado, o rapaz afirmava com mais 3 amigos e que todos foram atingidos pelos criminosos. Apesar do relato do morador, a polícia descarta que haja mais vítimas que ainda não tenham sido encontradas. A gente já faz uma vistoria ali no local imediato, né? Aquela área onde aconteceu o crime, na área um pouco maior, e essa vistoria esgotou essa possibilidade de outras pessoas por aí. A perícia esteve no local e alguns fragmentos de projéteis foram apreendidos. Até o momento, ninguém foi preso. Moradores e pessoas que passavam pelo local no momento do crime vão ser ouvidos nos próximos dias. No próximo bloco, moradores da região da Avenida dos Amarais, em Campinas, estão descontentes com a realização do Carnaval de Rua deste ano no local. Voltamos já!